Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Sistema O Norte de Comunicação. Jornal O Norte que vai ao ar a partir de agora. Voltamos já. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, estamos de volta com o Jornal O Norte e hoje eu vou conversar sobre a economia do nosso país. A economia também do nosso estado, que acaba atingindo, quando você tem uma economia global, acaba atingindo todos, né? Tanto país, quanto estado, quanto os municípios e tudo mais. Eu vou conversar com o economista Amadeu Fonseca e nós estamos passando por um momento de incertezas. Juros altos, juros, ora, mais adequado, PIB dentro de um patamar, ora, na incerteza e por aí vai. Eu vou conversar com o economista Amadeu Fonseca e saber do seguinte: qual é a visão que os economistas estão tendo nesse momento da nossa economia aqui no Brasil? Amadeu, primeiro, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, para falar sobre esse assunto que é de extrema importância, não só, como eu disse há pouco, para o Brasil, mas como para os estados, como os municípios também do nosso país. Como é que vocês estão avaliando a economia brasileira num momento como esse? Muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal Norte. Muito boa noite a todos. Bom, é um momento bem ímpar na economia brasileira. A gente aí nós tivemos um crescimento da economia nos últimos anos, maior do que é o que está projetado para esse ano. A gente, apesar de que esse ano havia uma perspectiva bem pior, né, em relação ao crescimento econômico, essas projeções, de alguma forma, elas melhoraram. Então, você tem uma ideia, o ano passado a gente teve um crescimento econômico de mais de 3%. Para esse ano, em detrimento de uma taxa de juros que está mais elevada, já era esperado que a economia brasileira ela viesse a cair um pouco. E nós temos aí uma previsão algo em torno de acima de 2% para esse ano. E para o próximo ano, abaixo de 2%. Então, assim, é um crescimento econômico que, apesar de positivo, ele ainda vai ficar aquém do que a gente observou no ano anterior. Quando a gente fala sobre alta de juros, a gente imagina, não, então o país está muito mal. Não é essa a avaliação que devemos fazer? Em relação à taxa de juros, sempre a gente coloca um ponto muito importante, que é a questão da inflação. Então, a taxa de juros ela é o mecanismo que o Banco Central utiliza para, de certa forma, controlar a inflação. Então, se a inflação está descontrolada, o Banco Central ele eleva essa taxa de juros, que, de certa forma, bem direta, ela é prejudicial para a economia. Então, ela é a taxa que baliza toda a economia brasileira. Então, todos os contratos bancários, empréstimos, financiamentos, eles estão atrelados, de certa forma, a essa taxa de juros. Então, quando ela está num patamar elevado, que é o que nós temos hoje, um patamar bem elevado, e uma inflação que, de certa forma, ela não está sob controle, não está ainda dentro da meta do Banco Central, então o Banco Central ele sobe essa taxa de juros, ela como eu falei, ela vai atingir a economia, vai de certa forma, afetar a economia, diminui a produção e a economia ela começa a desaquecer, né? E é o caso que a gente está observando no Brasil hoje. Então, assim, de forma direta, sim, a taxa de juros elevada ela não é bom do ponto de vista econômico, mas, por outro lado, ela é o principal instrumento que o Banco Central usa para controle inflacionário, né? Ou seja, quem é que é mais prejudicado com a questão da inflação? São as pessoas mais vulneráveis, né? Que vivem muitas vezes com um salário mínimo. Quando a gente fala em inflação, a gente já vai logo para os produtos. Sim. Se você for entrar num supermercado, você vê que os produtos estão muito caros. Sim. Muito mais do que estavam. Então, de certa forma, a inflação está alta, a gente pode dizer isso? Sim, nós recebemos constantemente, né, as pessoas relatando sobre essa questão da desvalorização
da moeda. Da moeda. Né? Então, você não consegue mais comprar, adquirir a mesma cesta de serviços, de produtos também que você adquiria um tempo atrás, porque a inflação ela está num patamar muito elevado. E aí provavelmente você vai perguntar, né? Mas o que é que está causando essa inflação? Né? Então, existem diversos fatores, Aldo. Desde fatores relacionados ainda, infelizmente, à pandemia, que a inflação ela está, de certa forma, no mundo todo, ela cresceu muito. Então, todos os outros bancos centrais no mundo todo outros países, né, na Europa, Estados Unidos, estão com um problema relacionado à inflação. Sendo que, além dessas questões que estão relacionadas ainda à pandemia, todo aquele choque que nós tivemos, existe o fator também do governo, né? Então, aí é onde entra a questão fiscal, né? Onde entra o gasto do governo, o aumento dos impostos. Então, tudo isso, todos esses fatores, quando a gente coloca dentro de uma salada econômica, digamos assim, eles contribuem para o aumento da inflação, né? Então, infelizmente, nós temos aí esse ponto também. Se você assistir os programas de TV, principalmente os que exibem muita informação a respeito da economia, você vê sempre uma colocação. O governo está gastando muito, o governo está gastando muito, o governo está gastando muito, e isso não controla o crescimento econômico. Tem a ver? E o que tem a ver diretamente? Tem dentro de um componente, o PIB, né? Explicando o que é o PIB, né? O PIB, ele é basicamente um termômetro que ele mostra se a economia brasileira ela está crescendo, sim ou não. Se o PIB ele é positivo, isso quer dizer que a economia ela está gerando riqueza, ou seja, está gerando mais emprego, mais renda para a população. Então, existe uma fórmula do PIB, né? Então, para calcular o PIB, existe uma equação matemática e lá dentro dessa equação estão os gastos do governo. Então, se você observar, se você fizer uma pergunta, o gasto do governo ele pode ter impacto no PIB? Sim. Então, se o governo, e de que forma? Se o governo gasta mais adquirindo, por exemplo, obras, de certa forma, com serviços para a população, contratando mais empresas. Então, consequentemente, a economia ela vai aquecer, né? Porém, esse crescimento, muitas vezes, ele não é sustentável. Porque se o governo ele começa a, de certa forma, aumentar, elevar muito esse gasto público, de certa forma, a afetar a produção nacional, isso vai gerar inflação. Então, por isso é que há uma preocupação muito grande também em relação a esse ponto e também ao outro ponto dos estímulos econômicos de consumo que muitas vezes o governo faz, né? Então, alguns programas que foram criados recentemente, por exemplo, como o programa do empréstimo para o trabalhador, né? Algo que ficou muito aí evidente nesses últimos meses, que o governo basicamente atuou contra o mecanismo da taxa de juros elevada, né? Então, vamos lá. Se o Banco Central ele definiu que a taxa de juros precisa subir para controlar a inflação. Aí o que é que o governo faz? Então, essa política que a gente chama no Economic Case é uma política contracionista, ou seja, para reduzir mesmo o crédito. Aí o governo lança um programa exatamente para contornar essa questão da taxa de juros estar elevada, que é aquele programa que foi criado recentemente para o trabalhador poder fazer o empréstimo, dando o FGTS como garantia. Então, é um programa que vai totalmente contra a premissa do Banco Central e é um programa que o governo usou para aumentar, de certa forma, o consumo, né? Então, por que o governo ele estimula as pessoas a contraírem esses empréstimos, né, esses financiamentos? Para consumir, que vai ter um impacto no PIB, que vai fazer o PIB crescer. Ou seja, o dinheiro está girando. Isso, exatamente. Então, vai contra essa premissa do Banco Central e impacta na inflação, porque sempre quando o consumo ele cresce de forma descontrolada em relação à oferta, à produção, há um descontrole em relação a esses mecanismos de preços e a inflação sobe. Então, o Banco Central ele só tem um instrumento, né, para controlar a inflação, que é a taxa de juros. Já o governo ele pode muitas vezes atrapalhar de certa forma essa questão do controle inflacionário por essas
políticas que muitas vezes são criadas em desalinhamento com o cenário, o que o cenário exige, né, no momento. Falando sobre ações do governo, o governo recentemente foi para a Câmara Federal e teve uma derrota com relação à proposta do IOF. Foi rejeitado por mais de 300 parlamentares. O que influencia na economia brasileira essa história de implementação do IOF sobre as transações financeiras? O IOF ele incide diretamente, apesar de que ele tem várias, né? Mas o principal ponto aí que ele ia incidir era sobre os empréstimos, principalmente para as empresas. Então, pessoa física também, mas quem ia ter um impacto maior, pessoa física também, obviamente, mas a pessoa jurídica, que são as empresas que precisam de crédito para investimento, elas seriam as mais penalizadas nesse momento, que inclusive a gente já tem uma taxa de juros elevada. Então, o que eu falei, né? A taxa de juros elevada, ela é péssima para a economia, sim. Então, as empresas, quando buscam os bancos para fazer um empréstimo, por exemplo, para investir no negócio, então a gente está falando de um empresário que ele está muitas vezes buscando capital para abrir novas empresas, para expandir uma empresa que já existe, abrir uma nova filial, por exemplo, comprar máquinas, equipamentos. Então, tudo isso tem um efeito na economia para a movimentação do PIB, para a geração de emprego, de renda. Então, quando esse empresário ele vai no mercado, ele já paga um juros mais elevado, né? Que a gente está com uma taxa de juros alta. Mais alta. Então, muitos empresários, nós também temos, na nossa empresa de consultoria, a gente recebe muito esses relatos, que os empresários estão observando essa dificuldade de captar recursos para investir no negócio. Então, as taxas já não estão as melhores. E aí o governo agora decide aumentar o IOF, que é um imposto que incide diretamente sobre esses empréstimos, encarecendo mais ainda. Então, se a taxa de juros já está elevada e os empresários estão achando e não estão conseguindo ver uma atratividade em fazer esses empréstimos, porque qual é a lógica, Aldo? Quando você faz um empréstimo para investir na empresa, você tem que ter um retorno acima do valor que você está investindo, né? Então, se o empresário faz, poxa, eu vou pegar um empréstimo que vai me custar X, e eu abrindo a minha empresa, eu não vou ter uma rentabilidade suficiente para pagar esse empréstimo, então não vale a pena, né? E ainda mais custear um IOF maior. Então, isso é péssimo, né, para a economia. O governo olhou apenas o lado da arrecadação, né, para cobrir lá o déficit, mas não olhou aí a economia, o que é que isso ia impactar na população. O déficit está relacionado a essa ânsia do governo em querer arrecadar através de impostos? Sim, está diretamente ligado, né? Uma vez que o governo ele não traz propostas de redução dos gastos, a gente vê mais contingenciamentos que não são cortes, são mais assim, a gente vai contingenciar, a gente vai segurar isso aqui, mas assim, não significa que a gente vai cortar. Então, o que a gente observa é que o governo está muito mais atuante do lado da receita. Então, que é o caminho, de certa forma, mais fácil, mas o caminho mais doloroso para a população, né? Então, quando você atua no lado da receita, é o quê? É via aumento de arrecadação, que, em outras palavras, é aumento de imposto. Então, toda vez que o governo anuncia essas medidas, o mercado ele sempre reage de forma negativa porque vai impactar o custo, né, da população. Então, isso afeta os negócios, afeta a vida da população que quando aumenta o imposto, o que é que os empresários fazem? Eles passam, né, para a população. Então, a gente está falando aqui que todo mundo vai pagar essa conta, né? Então, quando o governo decide atuar simplesmente só no lado da receita, é onde sobra para todos nós. E o que é que a sociedade hoje clama, né? É por
olhar o gasto, né? Então, esses gastos precisam ser controlados, precisa haver também reformas estruturantes para que também tenhamos esse olhar do ponto de vista do gasto, e não só pela ótica da receita. Daqui a pouco eu vou conversar com o economista Amadeu Fonseca a respeito desses gastos. Sim. Porque quando você muitas vezes vai para aqui, para o telefone, e vai para as redes sociais, você vê notícia de tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo. E vê informações que você fica na dúvida se aquilo é verdade ou não. Principalmente sobre esses gastos do governo. Então, daqui a pouco a gente retorna, conversando ainda com o economista Amadeu Fonseca. Até já. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Bem, estamos de volta com o Jornal Norte. Muito boa noite para você que ligou agora e está nos acompanhando. Veja só, estou conversando com o economista Amadeu Fonseca e vou falar nesse logo início aqui do nosso segundo bloco sobre o que eu disse anteriormente com relação aos gastos. Quando você vai muitas vezes para a rede social, você vê de todo tipo de informações com os gastos do governo. São pessoas que dizem, o governo está gastando demais com viagem, o governo está gastando demais com hospedagem, o governo está gastando demais com avião para lá, avião para cá, com tanta gente naquela equipe, levando um staff imenso para o exterior e, com isso, provocando um gasto muito grande aos cofres do governo.
lembrando sempre de uma coisa que governo, já dizia Margaret Thatcher, governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o povo. Então, se esse gasto está acontecendo nessa proporção, o dinheiro do povo é que está sendo tirado e não do governo. Amadeu, com relação a esses gastos, como eu disse, a gente vai para a rede social e assiste até nos telejornais. Esse gasto do governo com viagem. Vai viajar, gasta 2 milhões. Vai viajar, 7 milhões. Vai viajar, mais 9. Aí vai a esposa também, a primeira-dama do Brasil, a esposa do presidente. Essa também é acusada de, está gastando demais e tal. Esse dinheiro que é gasto nessas viagens, isso implica em alguma coisa, não? Sim. Quando nós trabalhamos com educação financeira, né, a gente fala muito que o que é que causa a maior problema, né, nas finanças pessoais. É, muitas vezes, a soma de vários gastos que você faz ali, muitas vezes no dia a dia, você não contabiliza, e aí aquilo ali vai virando uma bola de neve, e aí quando você pega um período assim de 1 ano, por exemplo, você vai ver que você gastou um valor absurdo com coisas que você não estava ali controlando. Então, todo e qualquer gasto público, ele faz, sim, diferença. Então, o governo ele precisa, de fato, ter esse olhar para esses gastos, porque muitas vezes, como a gente falou, né, se observa muito a questão de atuação pelo lado da receita e não no controle desses gastos. A gente sabe que dentro do governo, né, existem gastos que são obrigatórios, né? Sim, são os gastos, sem dúvida. Com previdência. Inclusive de viagens, né? Com previdência, eu não falo nem esses, mas assim, os gastos com previdência, pensões, que são gastos que já, de fato, são uma grande preocupação, né? Por exemplo, a gente fez a reforma da Previdência há alguns anos atrás, mas já nós sabemos que precisa de outra reforma da Previdência, né? Para conter o aumento desses gastos que a questão da população, o envelhecimento da população, daqui para 2030, existem algumas estatísticas que mostram que 2050, acredito que já vai ter mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando, né? Então isso vai impactar. É uma preocupação também de um dos ministros do Tribunal de Contas da União, que não haja dinheiro para pagar os aposentados daqui a um tempo. E não vai ter, né, dinheiro, se continuar do jeito que está, sem essas reformas estruturantes, sem criar um plano para como é que vai fazer isso, vai chegar um ponto que simplesmente não vai ter dinheiro para pagar, né, os aposentados. Então, isso tudo precisa ser observado e ter ações para que a gente enfrente esses desafios já desde agora, né? Então, o governo ele precisa fazer esses controles pensando lá na frente. E um outro ponto também é que esses gastos, por menores que são, né, eles têm um impacto e acaba muitas vezes o governo não dando tanta atenção, aumenta os impostos e a população às vezes fica com essas críticas que fazem total sentido, né? Como é que o governo está aumentando muitas vezes os impostos e gastando, ou seja, o cara está dizendo que está precisando tampar ali o déficit, às custas da sociedade, mas não corta na própria carne, né? Para poder aliás, essa expressão fazer frente, é muito usada pelos deputados e senadores. Isso, exatamente, para fazer frente a esse problema fiscal, né? Então, quando você observa, por exemplo, a dívida, Aldo, você vê que a dívida projetada para esse ano, a gente paga quase 1 trilhão só de juros, né, da dívida. Em outras palavras, o que é que significa isso? O governo gasta muito, não tem dinheiro para cobrir todas as despesas, e o que é que ele faz? Empréstimo. Né? O que é que uma pessoa física faz quando não tem dinheiro para pagar as contas? Ou ele dá um calote, né, não paga, Sim. Que não é o caso, né, do nosso país. Só de alguns vizinhos, né? Isso. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar dinheiro aí ele vai pegar dinheiro emprestado para isso. Então, se você pega, imagina só, 1 trilhão, estamos chegando próximo disso, de quase 1 trilhão de pagamento de juros. Quanto é que a gente poderia fazer com esse dinheiro do ponto de vista de educação, saúde, se a gente tivesse controle fiscal, né? Se a gente tivesse
um orçamento sob controle, quanto é que 1 trilhão dá para investir em saúde, educação, né, segurança? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Você puxou o assunto tributário e você falou sobre aposentados. Sim. Hoje nós passamos por um problema grande com o INSS, mas principalmente com aquele que recebe o dinheiro vindo do INSS, que são os aposentados e pensionistas. Eu queria deixar esse assunto um pouco mais para frente, mas como você já trouxe essa conversa, eu gostaria então já de falar sobre isso. Qual é o impacto que a gente pode chamar, acredito sim, que de roubo, pode causar na economia brasileira? Porque fica aquela famosa história assim, quem vai pagar isso? Sim. Na minha opinião, quem vai pagar somos nós, o próprio povo brasileiro. Esse dinheiro não vai ser achado. Claro que a gente espera que seja, né, que a polícia consiga chegar, que a Polícia Federal consiga descobrir onde está esse dinheiro, que traga de volta para os cofres da União. Mas eu, particularmente, não acredito. Eu acredito que nós iremos pagar essa conta. Qual o impacto disso na economia? Primeiro é que esse dinheiro foi subtraído de pessoas vulneráveis, né? São pessoas que muitas vezes vivem de um salário, né? Então você vê que eu mesmo já vi relatos de pessoas que esse desconto, eu imaginava que era um desconto pequeno, mas você tem uma ideia, era quase R$100 o desconto. Isso para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Você imagina que 70, 80, 90 reais faz uma diferença claro, no orçamento de uma pessoa que vive de um salário mínimo. Então, é algo muito preocupante, né? Então, como é que o governo vai devolver isso, né? Como você falou, né? Então, de fato, a gente já tem um problema de déficit. A gente Exatamente. O que o governo arrecada já não é suficiente para pagar as contas. E como é que o governo vai devolver isso? Então, de alguma forma, essa conta vai chegar para alguém, né? E como você falou, sempre, da forma como as coisas estão sendo conduzidas, sempre volta para a população, né? Então, uma parte da população vai pagar, né, essa conta aí para esses aposentados que foram penalizados, né, de forma dura, né, de forma cruel, ao longo de tantos anos aí que a gente nem sabe, né, quantos anos foram aí de descontos desses aposentados e como é que eles vão ser restituídos, né, desses valores, né? Então não está muito claro isso, as pessoas não sabem ainda como é que vão. O governo está dizendo que vai devolver, mas como é que vai ser essa devolução? O governo disse que ia devolver, mas devolveu só do mês de abril. E os outros meses para trás, como é que vai ficar isso? Né? Então, que até de 19, né? Isso. 2019. Como é que vai ficar isso? Não tem uma definição ainda sobre isso, infelizmente. E isso vai onerar, com certeza, a dívida brasileira. Sim. E vai cair em cima desse déficit que já existe. Sim. Aumentando ele ainda mais, bastante. Exatamente. Muito bem. Eu queria agora falar sobre um assunto, voltando um pouco lá atrás na nossa conversa, sobre produtos. O que está causando essa inflação, na minha opinião, aqui no Brasil. Eu tenho uma informação sobre o agronegócio que é a seguinte. O primeiro trimestre de 2025 também registrou um crescimento impulsionado pelo agronegócio. Mas há uma projeção de desaceleração. Essa é a informação que nós temos. Inclusive, se você pesquisar, você vai chegar a ela. Qual a importância do agronegócio na economia brasileira? O agronegócio ele tem um peso considerável na economia brasileira, algo em torno de 20% a 30% do PIB. E é muito comum o agro puxar o crescimento econômico, né? É muito comum, a gente observou isso no ano passado, esse ano novamente, o agro puxar o crescimento econômico, porque, de fato, o nosso país ele tem uma expertise, digamos assim, e até mesmo do ponto de vista geográfico, né? O país ele tem como é que nós podemos dizer, essa conjectura, né, de ser um país que é exportador e que tenha uma vasta produção, né, de terras. Então, a gente consegue
exportar, né? Então, o agro ele tem um peso muito grande na economia brasileira e a gente sabe que boa parte do que é exportado é do agro do país. E quando a gente fala de exportação, a gente fala que é dinheiro que vem de fora para cá. Então, é dinheiro novo, digamos assim. Então, a gente vende para os países, recebe muitas vezes em dólar, é convertido para real, né? E o dinheiro fica aqui no país, né? Então, é um setor que movimenta muito a economia brasileira e vem enfrentando desafios, né? Principalmente em relação a essa questão da taxa de juros elevada. Então, o governo ele aumentou, como houve esse aumento, né, da taxa de juros, penaliza o setor, porque precisa de investimento. Por isso, essa desaceleração? Isso. Aí impacta essa questão das projeções de crescimento. E tem um outro fator, Aldo, que agora, recentemente, né, o governo decidiu que vai tributar os investimentos que é o CRA, né, que é os certificados de recebíveis do agronegócio, ou seja, foi criado um tipo de investimento que financia diretamente o agro, né, deixando mais simples. Até hoje, esse investimento ele não tem imposto de renda. Então, por exemplo, se você quiser financiar o setor agro, você vai lá na sua corretora, no seu banco, e eu quero investir no CRA, né, que é o CRA, a gente chama em CRA na linguagem de investimentos. Okay. E aí você está financiando diretamente o setor do agro. E aí não tinha imposto de renda, certo? Por quê? Porque é exatamente para o setor produtivo, eu, você, qualquer pessoa, poder financiar o setor, e que, de certa forma, esse setor ele possa pegar um empréstimo, um financiamento com uma taxa mais atrativa. E aí agora o governo decidiu tributar esse investimento. Ou seja, você, né, a gente vai pensar duas vezes agora antes da gente investir. De pegar um recurso para poder fazer um investimento. Porque a gente sabe que o retorno financeiro para para o investidor já vai ser menor, né? E para o agro vai reduzir a oferta, né? Porque como as pessoas vão começar a pensar agora, será que vale a pena investir ainda no agro? O investidor ele quer rentabilizar, né, o capital. Então ele vai fazer essas perguntas e se não estiver mais fazendo sentido, vai cair. E por que o governo faz uma ação dessa, haja vista que vai desacelerar e desacelerando prejudica, de certa forma, o crescimento econômico? Porque o governo ele só está observando o lado da receita, né? Ele está mais obcecado para tentar arrecadar para cobrir o déficit. Por quê? Porque o governo, ele, logo no início, não sei se você recorda, mas no início da gestão do governo, Lula, foi criado o arcabouço fiscal. Sim. Né? Então, precisa zerar, né, o déficit, inclusive esse ano. E aí a preocupação do governo porque lembra que no governo anterior era o teto do gasto, lembra? Não sei se você lembra. Então, assim que o governo novo assumiu, ele disse, a gente vai abandonar o teto do gasto, porque não faz sentido, a gente vai criar o arcabouço fiscal. Tudo bem, foi criado. E aí vai ser posto a teste de fogo, né, agora, esse ano, né, porque realmente para esse ano precisa zerar o déficit. Do jeito que a economia vai, zera? Do jeito que, se o governo conseguir aprovar tudo que ele está querendo para aumentar a receita, é para zerar. Não vai, ele já perdeu o IOF. Porque o IOF ele já perdeu. Né? Aí o que é que ele vai precisar fazer? É o ajuste de gasto. Aí ele vai ter que procurar lá dentro das despesas do governo, as que a gente chama de discricionárias, são aquelas mais flexíveis, que ele pode, de fato, cortar. E aí entra essa questão aí que você falou dessa comitiva toda que vai lá para esses países, muitas vezes, tem que cortar tudo. Né? Então, quando você está querendo quando você precisa fazer um ajuste no seu orçamento financeiro, em casa, na sua família, você precisa cortar tudo, deixa só o essencial. Né? Então, o que é que muito se fala? Tem que enxugar a máquina pública, tem que reduzir ministérios, por exemplo, que foram criados mais ministérios, né? Então a gente sabe que no governo anterior
eram menos ministérios, eram menos cargos. Então tudo agora Ou seja, o gasto era menor. Tudo agora foi aumentado, né? Então isso tudo pesa, né? Então o governo ele está trabalhando para zerar o déficit, né? Então por isso que ele está aumentando os impostos, criando essas questões onde nunca tinha imposto de renda, agora vai ter. Então tudo isso é para zerar o déficit, né, lá no final do ano. Muito bem, vamos fazer uma nova pausa. Daqui a pouco a gente vai retornar conversando com o economista Amadeu Fonseca, mas nós vamos para a região do litoral norte. A gente vai conversar com o José Francelino, que tem as últimas informações do nosso belíssimo litoral norte. Muito boa noite, José. Quais são as últimas daí? A tradição fala mais alto. Mesmo com o tempo fechado, os moradores de Lucena mantiveram o compromisso de preparar as ruas para a celebração de Corpus Christi. Mas este ano, a chuva exigiu um novo plano. Este ano, infelizmente, devido às chuvas, não foi possível a gente fazer o tradicional tapete nas ruas. Fizemos apenas dentro da igreja, né? Até chegamos cedo para iniciar o trabalho, mas aí a chuva veio, né? Que é vontade de Deus. A gente sempre fica olhando nas redes sociais a questão do tempo, mas apelando, né? Porque tudo é a vontade de Deus, né? Apelando que se fosse possível, é tanto que a gente está com todo o material aqui para confeccionar os tapetes. Sem poder usar a serragem direto no chão, boa parte dos tapetes foi feita em folhas de TNT, que ganharam desenhos pintados à mão. A alternativa garantiu que a beleza da celebração fosse mantida mesmo com os obstáculos. Foi preciso mudar de planos, mas não de fé. Onde antes a serragem coloria e cobria a passagem, agora o tecido serve de base para a devoção, uma adaptação que mostra aonde há união, nem mesmo a chuva pode apagar a tradição. E tudo seguiu como manda a tradição. Cada traço pintado contou uma história e revelou que mesmo com a mudança de planos, a devoção continua firme. Esse dia para nós, como igreja, é um dia importante, é o dia de reafirmar, de vivenciar essa presença real de Jesus na Eucaristia. Então nós começamos durante o dia inteiro esse momento de vivência, de adoração, da presença real do Senhor na Eucaristia, que nos alimenta, que nos dá vida. Este é o mistério central da nossa igreja, que é a presença do próprio Cristo no meio dela. Ele vive, ele nos alimenta, ele está presente na sua igreja, através do seu corpo e do seu sangue. O tapete mudou de formato, mas não perdeu o significado. A fé que transforma a serragem em arte também transforma a chuva em esperança. Obrigado, José. Obrigado mesmo. Forte abraço para você. Até a próxima sexta-feira, ok? E então vamos para... A gente vai dar um pulo, mas então vou fazer o seguinte. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco, quando a gente retornar, a gente vai direto para o sertão paraibano. Voltamos daqui a pouquinho com o Jornal do Norte, do seu Sistema do Norte de Comunicação. Até já. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, Paraíba! Bora! O governo investe mais de 54 milhões para o São João ser ainda mais arretado. E apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, realiza o Empreender Paraíba Junina e oferece suporte especial e profissionais para cuidar da saúde de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtiu, São João! Governo da Paraíba.
maiores atrações nacionais e regionais. A festa começa com Safadão e Matheus e Cauã. E continua com Vitor Fernandes, Bel Marques, Xande Avião, Rafaela Santos, Pablo, Priscila Sena, Natanzinho Lima, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Luninha, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas. E tem muito mais atrações. É muito mais emoção, festa bonita. É coração, é São João, é Santa Rita. De 12 de junho a 6 de julho, viva o melhor São João da região. Prefeitura de Santa Rita, a gente faz o melhor São João. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Muito bem, estamos de volta com o jornal O Norte, mas a gente vai direto para o nosso belíssimo sertão. Cajazeiras, nós vamos conversar com Humberto Nóbrega. Muito boa noite, Humberto, seja muito bem-vindo ao jornal O Norte. Alô, você que faz parte do sistema O Norte de Comunicação. Eu trago a visita do ministro da Integração, Valdez Góes, e o governador da Paraíba, João Azevedo, que fizeram não só a visita em alguns locais, mas também inauguração. O ministro andou um pouco pelo Ceará, encontrando lá políticos para mostrar a obra que está sendo feita da transposição naquele estado. E aqui no estado da Paraíba, o mesmo visitou o açude de Buqueirão, o açude Engenheiro Ávidos. Na ocasião estava não só o governador e seus aliados secretários, como também alguns prefeitos da nossa região, como o prefeito de Cachoeira dos Índios, o prefeito de São José de Piranha, o prefeito de Bernardino Batista, a prefeita de Bom Jesus e a prefeita que é a prefeita da casa, né? A prefeita de Cajazeiras, Socorro Delfino. A mesma solicitou do então governador João Azevedo mais obras e condições para melhorar mais ainda a cidade de Cajazeiras. O governador, por sua vez, lembrou a prefeita que o governo do estado já tinha investido mais de 700 milhões em obras aqui na nossa região, no seu governo, mostrando que as obras adutoras, as obras asfálticas, colégios, enfim, muita coisa na Paraíba que o governo trouxe para Cajazeiras, mostrando a sua vontade de ajudar o nosso povo. Por outro lado, na cidade de Cachoeira dos Índios, parece que briga de família aí tá grande, viu? O prefeito atual é Alisson, que é sobrinho, primo legítimo do antigo prefeito Alan Seixas. Trocaram farpas aqui, justamente aonde o Alan reclama algumas coisas de Alisson, e Alisson diz: você deixou um buraco milionário, acusando o prefeito aí do rombo que ficou aqui na cidade de Cachoeira. De falar em rombo, os vereadores de Cachoeira dos Índios, não sei porquê, os mesmos estão bonzinho. Não é a primeira vez que aprova as contas reprovadas
do ex-prefeito Alan Seixas. O que será que está por trás disso? Será que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal de Contas do Estado não sabem mais fazer prestação de contas? Parece que não. Os técnicos que têm anos e anos e anos e anos reprovaram as contas do então prefeito na ocasião Alan Seixas, mas quando chega aqui, os vereadores passam a mão na cabecinha e diz: tá tudo certo, tá tudo magicante. Essa é a onda da vez, né? Aonde nós vamos parar aqui em Cachoeirinho? Tem muitas coisas em Cachoeira dos Índios ainda que parece que não tá andando como deveria. E o povo cobra e diz: acorda, prefeito Alisson, faz alguma coisa. O bicho tá pegando por aqui, viu? Já na cidade de Souza, já existe ainda a espera. Quem serão os candidatos daquela região? De um lado nós temos aí o prefeito, ex-prefeito Fábio Taironi, que diz: eu sou candidato, pré-candidato a deputado federal. Será que ele vai enfrentar também o ex-prefeito de Cajazeiras, José Aldemir? O povo quer saber como vai ficar esse angu de buraco. O que se sabe é que o ex-prefeito Fábio Taironi está igual a Mineirinho, comendo pelas beiradas, viu? O mesmo tem feito visitas até em reduto do ex-prefeito José Aldemir e tem conseguido muitos aliados aqui na nossa região. E o prefeito José Aldemir continua calado, só diz: olha, eu tô chegando. Eu só sei que nós vamos ter uma briga de titãs quando envolve o ex-prefeito José Aldemir e o ex-prefeito Fábio Taironi. Eu só lhe digo uma coisa: quem ganha, que seja o melhor para nossa região. Espero que seja isso. Eu espero que o povo saiba em quem votar. Vamos aguardar e muitas coisas você vai encontrar aqui no Sistema O Norte de Comunicação. Eu sou Humberto Nóbrega, correspondente da minha linda Cajazeiras. Obrigado, Humberto. Forte abraço para você e até a próxima sexta-feira, tá certo? Muito bem, vou retornar aqui o nosso bate-papo com o economista Amadeu Fonseca. Amadeu, a dívida interna brasileira, em que nível está? Estamos próximos de um patamar de 80% do PIB. Então, a gente, para você ter uma ideia, é um patamar o que isso representa? Muito elevado. Sim, bastante elevado. Mas o que isso representa na prática? Na prática, seria como se 80% do que o país produz é para pagar a dívida. Como se 80% do seu salário... 20% para investimento. Do que você produz é para pagar a dívida. Né? Então, é uma relação dívida-PIB. Né? Então, você tem uma ideia, está no patamar, inclusive, superior ao tempo da pandemia. Então, na pandemia, a gente aumentou a dívida também, mas aí tem uma explicação, né? De fato, a gente gastou muito na pandemia. Com as vacinas, tratamento, aquela coisa toda, né? Teve o auxílio emergencial, então aumentou muito o gasto. Mas o que é que a gente tem hoje para justificar esse aumento? Nada. Nada, tem nada. Tem mais. A gente tem aí algumas guerras, né, que estão acontecendo fora do país, obviamente, mas internamente na economia brasileira não tem algo que justifique a gente chegar a esse patamar. Né? Então, é um patamar preocupante. Não, eu descarto qualquer ponto relacionado o país vai dar calote. Eu acho muito difícil esse cenário. Vai virar uma Venezuela, né, como muita gente fala. É muito difícil de chegar nesse patamar, né? Mas começa a ligar alertas, né? Então, quando a gente vai pegando todos os fatores que levaram a isso, né? Questão do déficit, lá na frente a gente vai ter um problema na Previdência,
a carga tributária no Brasil ela é muito alta, os empresários não conseguem mais honrar os compromissos fiscais muitas vezes porque as margens são apertadas, né? E a gente vê o governo querendo tributar, aumentar imposto, procurando aonde que vai, qual vai ser a próxima vítima, né, do que está isento e para tributar. Então, a gente vê que o governo ele vai cercando por todos os lados para aumentar a receita e a gente vai tendo que muitas vezes trabalhar mais para pagar as contas, né, ver que o governo está querendo sempre colocar a mão nos investimentos, em tudo que a população, porque você imagina só, a gente quase não tem uma cultura de investimento aqui no país. Se você conversar com pessoas próximas, você vê que as pessoas não conseguem poupar, não conseguem investir. E o governo, em vez de incentivar, muitas vezes, o investimento, isentando, né, o imposto de renda, muitas vezes, para que a população sinta mais interessado em investir, né? Aí ele faz exatamente o oposto, né? Começa a tributar, né? Então, as bets foram tributadas agora também, né? Tudo bem. Mas aí eu acho que deve, né? Não pode ser assim também. Aumentou, era 15, parece que vai para 20. Aí as criptomoedas também vão ser tributadas. Então, tudo está sendo tributado, né? Tudo. É imposto para todo lado, a verdade é essa. Você paga muito, é por isso que a carga tributária da gente é muito alta, porque a gente paga quando recebe o salário, porque você já tem o desconto do imposto de renda, né? Quando você recebe seu contra-cheque, você vai ver lá, tem lá, imposto de renda. Aí tem a contribuição para o INSS. Aí quando você vai comprar, vai para o mercado, você paga imposto de novo. Você vai ver lá que tem lá na notinha do cupom fiscal, tem imposto, né? Tudo que você vai consumir, você tem um imposto, né? Seja quando você já recebe o salário descontando imposto, aí quando você vai consumir, também paga imposto. Aí quando você vai investir, também paga imposto. Aonde é que a gente vai chegar, né? Com todos esses impostos? Não tem para onde fugir, né? Então a gente realmente, de fato, fica preso. Começam as especulações também que o governo vai começar a tributar o PIX também, né? Isso é um ponto que a gente até fala inclusive foi uma briga danada, né? Quando os deputados se mexeram para explicar à população de que iria incidir imposto sobre PIX, e o governo dizia que não era. Para a pessoa física ele nunca vai incidir, né? Pelo menos a gente fala nunca, mas... Nunca é muito longe, né? Nunca é muito longe. Contraditório às vezes, porque a gente sabe que o governo ele pode fazer, né? Muitas vezes, uma medida provisória, mas enfim, iria gerar um caos no país, né? Se chegar alguma coisa relacionada a tributar o PIX, né? Agora, para a pessoa jurídica, sim, tem algumas tarifas, tudo bem, até poderia, mas para a pessoa física não. Para a pessoa física tem que ter... Muito bem, você falou sobre a guerra e tal, que está acontecendo. Essa guerra, qual o prejuízo que ela traz para o Brasil, haja vista que há pouco nós falamos sobre o agronegócio, que é um segmento que exporta muito, certo? E para inclusive países que estão nessa disputa, né? Onde é que prejudica a gente nisso? Ela tem um impacto significativo porque nós somos um país que nós importamos muito também, né? Exatamente. Nós não somos somente exportadores, autossuficientes, né? Então, petróleo, por exemplo, né? Que aí tem o Irã, que é um dos grandes produtores. Isso. Que foi afetado, né, em relação à produção. Então, à medida que há uma perspectiva de que vai afetar a oferta do petróleo, o mercado, oferta e demanda, os mecanismos, né, de oferta e demanda começam a atuar e se diminui a produção, a tendência é que o preço suba, né? Então o preço sobe e aí quando a gente vai importar o petróleo fica mais caro, o combustível vai ficar mais caro. Então, aí o Brasil tem que desembolsar mais dinheiro para poder... Aí a gente acaba muitas vezes tendo que pagar uma conta maior por conta de fatores. Aí tem um impacto na inflação, né? Então, aí você vê, né? Porque como é que a coisa é, né? Então, como as economias elas são todas globalizadas, né? Então, fatores externos, eles impactam na questão da inflação nacional, né? Então, por isso que
o Banco Central ele fica muito atento a essas crises econômicas, essas crises geopolíticas, né, que são fora do país, porque isso afeta o câmbio, o dólar, né, então afeta o euro, então tudo isso vai, de certa forma, contaminando a inflação nacional. E nos relatórios do Banco Central, eles sempre colocam lá um trechinho dentro das notas que o Banco Central está olhando esses fatores de risco que está acontecendo fora do país e uma das justificativas também da taxa de juros ela está alta levando em consideração esses fatores. Aí também ele fala da crise fiscal, fala também do consumo. Então tudo isso, quando a gente pega todas essas coisas que estão acontecendo dentro e fora do país, então a gente começa a fazer essas conjecturas, né? A construir esses cenários e verificando como é que isso afeta o dia a dia da população, né? Que embora uma coisa esteja acontecendo lá fora, a gente está dormindo tranquilo aqui, né? Que a guerra está acontecendo lá fora, mas vai ter um impacto sim no bolso. Sempre tem, né? Sempre tem. Não é um impacto de bomba, mas é um impacto financeiro, bolso financeiro. Que é onde dói também, né? É onde dói, né? Não, é o que mais dói, né? Sempre a gente brinca que é o para um país como o nosso, que não vive de bombas... É o órgão do corpo humano mais sensível, é o bolso, né? Então, quando mexe no bolso, a população sente e muitas vezes não sabem bem, né, o que está acontecendo, mas tem fatores, sim, relacionados a essas questões. Ou seja, a guerra, seja em que país for, é sempre muito ruim. Sim, tanto para a pessoa que mora naquele país, que está vivendo um momento terrível, quanto também para a economia de outros países e daquele próprio país, né? Sim. Muito bem. Uma pergunta que eu acho que tem muita gente que fala assim, mas olha, como o agronegócio, voltando só ao agronegócio rapidamente, o agronegócio sustenta a mesa do povo brasileiro, então as guerras dos outros países não vão nos prejudicar. Não é bem assim, né? Você acaba de dizer. Mas existe uma coisa muito interessante, que é uma discordância, é um assunto que a gente vê nas redes sociais, que é uma discordância muito grande entre opinião sobre agronegócio versus o movimento dos sem terra, né? Que são pessoas que muitas das vezes ocupam aí as fazendas, os lugares como improdutivo, muitas vezes nem é tão improdutivo, mas ocupam aqueles lugares e tal, e começam a produzir. Esse movimento sustenta a mesa do povo brasileiro? Olha, a gente sabe que existem muito mais questões políticas, né, dentro dessa questão do que econômica, né? Então, de fato, nós sabemos que existe sim uma parcela que realmente que produzem, né? Mas assim, não significativamente, né, como a gente sabe, do setor que é mais organizado, né, que é o setor do agro, que é um setor muito mais organizado, né, que aí a gente está falando aí de grandes exportações, né, de itens de fato que não só são utilizados internamente, mas também fora do país, né, que são abastecidos outros países, né. Então, como você falou a questão da guerra, né, então isso afeta também muitas vezes o agro do ponto de vista de que reduz a oferta ou aumenta, né? Se esses países, por exemplo, a partir de um interrompimento de uma produção interna por conta de uma guerra, né? Então eles vão precisar importar, né, de outros países. Então pode acontecer de ser uma oportunidade, né, para o agro. Ou se afetar negativamente também pode ser algo negativo, né? Mas em relação a essa briga de MST e do agro, que é histórico, né? A gente sabe que muitas vezes está mais relacionada a questões políticas mesmo. Ou seja, é uma briga que a gente pode dizer que leva nada a lugar nenhum? Que não leva a lugar nenhum e está muito mais relacionado à posse das terras, né? De querer, de fato, se apoderar, né, dessas terras, e muitas vezes a gente sabe que o efeito não vai ter uma contribuição para o país do ponto de vista econômico significativa, como muitas vezes é colocado nessas discussões, né? Muito bem. Amadeu, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo. As portas
TV O Norte estão sempre abertas para que você possa aparecer e falar sobre o momento que vive o país, o momento que vive certos setores da nossa economia. Fique à vontade, esteja sempre em casa. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado a todos, boa noite, até a próxima. E a gente vai ficando por aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Na próxima sexta-feira nós estaremos de volta e, é claro, aguardando por você. Tenha um excelente final de semana e aproveite o São João com muita responsabilidade, acima de tudo. Boa noite e até lá.